E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha isso uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Vamos repetir isso juntos, amém? No 3. 1, 2, 3. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia. Você escolheu ficar o nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Deus é bom, é muito bom poder estar aqui trazendo a palavra do Senhor, e nós vamos conversar um pouquinho durante alguns minutos sobre aquilo que o Senhor tem falado, sobre o tema que o Senhor tem colocado nos corações da liderança. Eu creio que o Senhor, Ele, através dessa pequena conversa, o Senhor, Ele falará aos nossos corações poderosamente. O Senhor, Ele vai arder em nosso coração a palavra. Creio que o Senhor já está fazendo, já está movendo o microfone. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Melhorou. Aleluia. Creio que o Senhor já está falando nos nossos corações nessa noite, amém? Eu queria falar um pouco, bem rapidinho, sobre um pequeno testemunho de edificação para as nossas vidas. Alguns meses atrás eu estava no meu trabalho, eu trabalho na segurança patrimonial, lá no Arme Rio, ali perto de Cordovil, fica do lado do Cargo Parque. Eu trabalho na segurança, trabalho à noite, trabalho de 19 às 7. Eu estava na portaria, né, um dos postos que tem lá, posto o PSP2, que nós chamamos lá popularmente falando. E eu estava na portaria sentado, e aí eu estava com uma prancheta, anotando os carros que entram e que saem, fluxo de carros. E de repente, nunca é do nada, né? A gente tem esse costume, do nada, nunca é do nada, o crente nunca é do nada, mas aí me veio uma palavra à mente, me veio uma história, né, uns episódios bíblicos que eu não tinha muita familiaridade em ler muitas vezes, ter visto muitas pregações sobre, e era esse tema, Marta e Maria. E aí me veio à mente, assim, sabe, que a gente está falando com Deus ali, pensando, e às vezes Ele fala coisas no nosso coração. Não me veio ao coração essa palavra. Eu estava com a caneta na mão, porque a gente fica anotando os carros que entram e saem, comecei a anotar um pedacinho de papel, comecei a esboçar. E ali, quando eu percebi, eu estava montando um esboço para uma pregação sobre esse tema. Eu não tenho esse costume de deixar a pregação pronta, porque eu não sou um pregador, não sou alguém que prega muito, né? Então eu não tenho esse costume, mas eu anotei ali, fui anotando, eu dobrei o papel, botei na minha Bíblia. Amém, glória a Deus, esqueci do papel. E aí, quando eu percebi, minha esposa estava pensando sobre o tema, conversando sobre o tema, ela comentou comigo sobre alguns temas possíveis. E aí, quando ela falou que seria esse tema, né, eu não lembrei que eu tinha um esposo. Ela pensando assim: poxa, vou orar para ver sobre um pregador, e conversando sobre isso. Aí Deus tocou no coração dela e falou comigo: Rafael, podia levar a pregação na festa do coral. Eu falei: eu nunca preguei em festividade, é diferente, né? É muita igreja de fora, é um clima diferente, clima de festa diferente. Mas aí, quando ela falou aquilo, eu lembrei. Falei: eu tenho uma pregação pronta sobre esse tema, com a boa parte, Maria e Marta. Aí peguei a Bíblia, fui catucar, comecei, achei aqui o papelzinho que estava escrito. O papel aqui, ó, um esboço de pregação que eu não escrevi pensando em pregar, escrevi porque eu só... O Senhor foi falando, a gente vai anotando para não perder. Por isso Ele falou algumas coisas, a gente vai anotando para não perder a bênção, né? E às vezes aquilo fala no nosso coração, e falou no meu coração, eu anotei. Então, irmãos, aí eu falei assim: pô, então a gente deu, amém, vou receber. Quem sou eu para a gente dar o chamado do Senhor? Amém. E eu estaria trabalhando hoje. E aí, eu já havia feito uma troca de serviço para não deixar de estar na festa dos jovens, na minha empresa, só pode fazer uma troca por mês. Eu falei: mas eu não vou poder estar, não, eu estarei trabalhando. Não, mas é de Deus, você vai estar na festa do coral. Eu falei: amém. Então tá bom. E aí, miraculosamente, né, na semana da festa, e essas coisas, quem vive nesses ambientes sabe que tem coisas que são muito difíceis de acontecer, mas quando é relacionado ao
trabalho, é difícil que aconteça, né? E aí miraculosamente aparece uma reciclagem para eu fazer durante a semana inteira, e cá estou eu, nessa noite, para trazer algo do coração do Senhor para os nossos corações, e crendo totalmente que é o Senhor quem diz assim, pela misericórdia dele, não é por capacidade, não é por inteligência, é porque o Senhor ele é misericordioso demais, igreja, ele é muito bom. E ele usa pessoas improváveis, ele usa coisas improváveis para manifestar o seu poder. E nessa noite ele vai falar em nossos corações, eu creio sim, de todo o meu coração. Amém? Entrando na mensagem. Pano de fundo. O texto é muito claro. Jesus está entrando numa aldeia, num povoado, e a palavra vai dizer que ele entra na casa de uma mulher chamada Marta. Até então nada de muito impressionante, vamos dizer assim. Quer dizer, aonde o Senhor está é algo impressionante, mas quem olha com olhos humanos, tá. Mas o texto vai dizer que Marta recebe Jesus em sua casa. Ele chega naquele lugar, e só para a gente entender onde Jesus chegava, era um movimento. E aquela casa, imagina agora uma casa, provavelmente era uma casa pequena, principalmente era uma casa muito simples, porque naquele tempo, casas grandes como nós vemos hoje em dia, era algo muito raro, eram casas simples. Então imagina aquela casa agora, lotada de gente. Por que eu digo lotada de gente? Porque no mínimo ali ia ter Jesus, os 12 apóstolos, que possivelmente estavam com ele, muito provavelmente estavam com Jesus naquele momento, e no mínimo ali Marta, Maria e Lázaro, que eram 3 irmãos. Então, pelo menos ali tem 16 pessoas. Não sei vocês, mas na minha casa, se botar 16 pessoas já enche. É pequeno, a sala já fica lotada, 16 pessoas ali. Então, o texto vai falar que Marta é quem recebe Jesus. Marta. Só que tem Lázaro que mora ali, que é irmão. Possivelmente morava junto. Possivelmente. E tinha Maria, mas quem que Marta que recebe? Então, Marta, a gente percebe aqui que ela provavelmente ocupava uma posição de autoridade. Ou a casa era dela ou ela era mais velha. Uma coisa ou outra, ela recebe Jesus. E eu acredito que Marta recebeu Jesus feliz. Eu acredito que ela recebeu o Senhor alegre, porque era uma visita ilustre, era uma visita muito especial. Ela recebe o Senhor em sua casa. Então imagina agora a casa lotada de gente, ela recebe o Senhor feliz. Só que, como qualquer anfitrião, quando você recebe alguém na sua casa, o que você quer oferecer à pessoa? Comida, bebida, estagia. Não, senta aqui que eu vou fazer um cafezinho. Não, vou fazer um pão de queijo, vou fazer um café, vou fazer um bolo. Então Marta ela assume essa missão. Jesus entra na casa, Jesus imagina que ele já deve sentou na sala ou num lugar, no cômodo mais apropriado, e ele começa a ensinar. E aí o texto é maravilhoso porque ele vai dizer que Maria aprendia aos pés do Senhor. Então vamos imaginar essa cena, Jesus sentado ou no sofá ou numa cadeira ensinando, e ali aos pés dele estava Maria, e possivelmente em volta aos discípulos, de repente lá estava num canto ali também, ouvindo o próximo, e Jesus ensinava, e Maria possivelmente estava ali deslumbrada com aquilo, porque não é todo dia que você vê o mestre entra na sua casa. Só que Marta, ela tem uma preocupação diferente. Ela, como anfitriã, e eu consigo entender a visão de Marta, eu estou com visita, eu preciso proporcionar o melhor para a visita. Então ela, preocupada com os afazeres, ela começa a servir. Então imagina a Marta agora, pega, bota aquele bolo no forno, bota um pão de queijo para fazer, começa a passar um café, e imagina ela servindo água para um, dando um café para o outro, e banana para um, pão de queijo aqui, bolo ali, imagina ela servindo todo mundo. Imagina essa cena, Jesus está ensinando. E Maria está ali sentada aos pés de Jesus. Só que de repente algo incomoda a Marta. Ela olha para uma cena que na perspectiva dela era algo, no mínimo, injusto. Por que era injusto? Porque Marta estava entregando o seu melhor. Imagina, uma mulher sozinha, e a palavra não diz que tem alguém ajudando ela, acho que com certeza não tinha, porque se tivesse alguém ela não teria pedido para que Maria ajudasse. Então imagina a Marta sozinha servindo pelo menos ali 15 pessoas. E aí ela está servindo e de repente ela vê uma cena. A irmã que poderia estar ajudando ela, está lá sentada, recebendo do melhor, enquanto ela sozinha, está ali entregando o melhor dela. E o pior, ela está ali aos pés do mestre e está ouvindo coisas que de repente Marta não está podendo ouvir, porque está ocupada. Quem nunca se sentiu assim? Injustiçado. A gente tem um senso de justiça. Todos nós temos. Acontece alguma coisa no trabalho que nós achamos que não é correto, o que a gente faz? A gente grita, está errado, hein? Não é assim não. Vigilante, então, eu trabalho com minha profissão, vigilante. O Eliel sabe, você tem mais algum vigilante que o Eliel sabe. Vigilante, o raça para reclamar. É 1 minutinho mais no posto que já começa a chiar. 2 minutinhos que passa, atrasou a rendição, já começa. Está errado, hein? Mas não.
Quer ver outra coisa? Atrasou o nosso pagamento. Atrasou o pagamento. Você acha que é todo mundo. Atrasou o pagamento, a gente já começa, né? Já quer notificar a empresa, multa, isso, porque é justo. Eu trabalhei 30 dias, tem que receber. É justo. Quem aqui, se alguém for patrão, sabe como é que é. Vai pagar o funcionário. Se não pagar, o funcionário vai dar certinho. Meu amigo, que problema que é? Trabalha com a vontade, reclamando, fecha a cara. Pode ser crente. Irmão, não pagou a data certa, acabou o dia. Porque nós temos um senso de justiça. Aí o que eu quero entrar? Marta questiona com o Senhor, porque na perspectiva de Marta, não era justo. Senhor, não é justo. Eu estou servindo, eu estou fazendo, eu estou para lá e para cá, eu estou fazendo bolo, fazendo pão de queijo, fazendo um café, estou servindo aqui as pessoas. E Maria está aí sentada, e o Senhor não te importa que elas fiquem aí enquanto eu trabalho. E ela faz mais, ela dá ordem para o Senhor. Jesus, mande que ela me ajude. Como quem diz, já que ela não tem esse bom senso, minha irmã que deveria ter esse bom senso, pelo menos o Senhor Jesus, peço para que ela me ajude. E quantas vezes, igreja, nós queremos ser mais justos do Senhor? E a gente acha que sabe o que é melhor, a gente acha que sabe o que é justo, e questionamos algumas coisas com o Senhor porque nós não entendemos alguns acontecimentos, nós questionamos. É querer ser mais justo que Deus, é querer entender mais do que Deus, é querer a nossa justiça. Isso é muito sério. Eu estava vendo essa semana, foi ontem, né? O padre Fábio de Mello, todo mundo conhece ele, fez um vídeo, ele foi numa loja comprar um doce de leite, acho que o gerente tratou ele mal, e aí ele se sentiu, né, lesado em relação àquilo, fez um vídeo falando que, enfim, o vídeo dele repercutiu e o rapaz mandou ele embora. Ele fez outro vídeo falando que na visão dele não foi certo não mandar ele embora, não é isso que ele queria e coisa e tal. Eu até acredito que não era isso que ele queria, mas foi o que gerou, né? Porque na visão do padre foi justo ele fazer um vídeo reclamando para que outros não fizessem o que aquele rapaz fez. Na visão do gerente que destratou ele foi justo orientá-lo de uma forma talvez mais enérgica. E na visão da empresa foi justo mandar o rapaz embora porque ele destratou o cliente. Percebam como o senso de justiça ele varia de pessoa para pessoa? Ele varia de acordo com o contexto que você se encontra. Porque para Marta era justo que Maria levantasse e ajudasse ela a servir. E talvez vai ter alguém que vai olhar aqui e falar, não, aparentemente parece justo realmente. Por que ela tem que fazer sozinha aquele trabalho todo, se tem alguém para ajudar? Só que na perspectiva de Maria, vamos agora mudar a perspectiva. Porque Marta, ela recebe um destaque. A gente tem primeiro ali um protagonista no texto, tem um protagonista principal que é Cristo, sempre vai ser Jesus. Mas existe uma ênfase em Marta. Por quê? Porque o texto diz que Marta recebeu Jesus em sua casa. Maria até então não tinha sido mencionado. Marta é quem recebe o Senhor. Marta é quem começa a servir a todos. Eu imagino a cada vez que Marta pega uma xícara de café, estou contextualizando, tá? Pega um copo d'água, uma xícara de café e dá para alguém. Nossa, muito obrigado, Marta, que café maravilhoso. E ela pega ali de repente um peixe frito, um pão. Nossa, que peixe maravilhoso, está no pão certinho. E ela está servindo. As pessoas costumam agradecer quando você serve. Não, toma aqui e tal. E quando acabasse aquele culto, aquela festa, aquele momento, as pessoas lembrariam primeiro de Cristo, óbvio, e depois, não, Marta serviu todo mundo muito bem. E Maria estava onde? Estava lá aos pés de Jesus no chão, escondidinha ali, quietinha no cantinho dela, sem destaque. Quem sabe Maria não estava ali olhando, a cada vez que Marta vinha de repente trazer uma água para o mestre, ela olhava, caramba, minha irmã está sozinha, pô. Não, mas está tão bom aqui, né? E agora? Eu não quero pensar que Maria era insensível, que Maria não pensou em ajudar a irmã. Eu não quero pensar que Maria estava ali completamente alheia à necessidade da irmã. Ainda mais alguém que está ouvindo aos pés do mestre, aprendendo do mestre, o coração queimando, a glória inundando aquela casa, a presença do Jesus está ali, discípulos ali cheios do Espírito Santo, Deus de Jesus falando. Não tem como ficar nesse ambiente tão insensível, não tem como, igreja, ficar no mesmo ambiente que o Senhor está insensível à voz dele, e está insensível ao que ele nos move, ao mover do Senhor, em solidariedade com o nosso irmão, não tem como. Então eu imagino que Maria deve ter pensado, mas era uma escolha difícil. Acho que minha irmã, eu fico aqui com o mestre agora, preciso fazer uma escolha. Imagina ali, Marta, né, levando ali, olhar para a irmã, e aí, imagina aquela. Então, na perspectiva de Marta, era justo que a irmã ajudasse, mas na perspectiva de Maria, era justo que ela entregasse ao mestre o seu tempo, o seu momento, porque não era a todos os momentos que ela teria o mestre em sua casa. E qual que é a grande questão? A questão é que os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia.
que só reflete o nosso interior pecaminoso. Cada vez que eu me sinto injustiçado, que eu acho que eu sei o que é justo, eu acho que eu sei o que é certo, eu acho que eu sei a minha justiça, Senhor, a minha justiça. Eu vi um rapaz, ele apresenta um podcast, é o Flow Podcast, né? Talvez alguém conheça, acho que sim. E ele falou que está se tornando crente, né? Eu vi essa semana ele falando. Quem conhece o Ego 3K, eu acho o nome dele, ele falou que está virando crente, está lendo até a Bíblia. Isso é impressionante, porque o Evangelho alcançando pessoas que até então seguiam um ceticismo muito grande. E ele falou uma coisa, para um descrente, para alguém que está vindo agora para o Senhor, ele falou uma coisa impressionante, maravilhosa, fantástica. Ele falou assim: eu achava que a característica mais impressionante de Deus, ele falou, agora eu creio em Deus agora. Então eu tenho que crer que existe Deus, senão nada faz sentido. Uau, isso é maravilhoso, incrível, perfeito. Se Deus não existe, nada faz sentido, todos nós concordamos com isso. Ele falou assim: eu achava que a característica mais impressionante de Deus, mais linda, mais bonita, mais incrível, era que Ele é justo. Porque Deus é justo, ponto. Mas eu descobri que não, minha visão mudou. O rapaz falou: como assim? Qual então é a mais linda? Aí ele falou: Deus é misericordioso. Aleluia. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso e Ele é justificador. Porque se Deus fizer justiça, se Ele fizer só justiça, e Ele falou isso. Incrível, é um descrente falar isso. Ele falou: porque se Deus fizer justiça, eu não sei. Eu não sei o que é justo. Eu achava que sabia, eu não sei. Porque a minha justiça ela envolve em mim. Eu olho para mim e penso que é justo, mas justo para quem? Para mim, para minha família? Será que eu sei o que é justo realmente? Então não tenho justiça em mim. Ele nem deu esse versículo que eu citei. De repente nem conhece ainda. Vai conhecer, em nome de Jesus. Que diz que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia. Ele falou: Deus é misericordioso. Eu passei a orar com a minha oração falha, com a minha oração limitada. Eu passei a orar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida, da minha família, dos meus filhos. Porque se o Senhor fizer justiça, eu sei que eu não consigo. Eu sei que eu vou junto, porque eu sou injusto. Só que Marta não havia entendido isso. Marta estava olhando para Maria e ela se incomodou. E aquilo incomodou, ela queria tirar Maria dali. E eu quero que você entenda, Igreja de Cristo, que não tinha problema com o serviço de Marta. Como assim? Não, ela estava fazendo algo bom. Estava servindo. Estava servindo os irmãos, estava ajudando. Só que, qual que é então, Rafael, a grande questão? A questão é que ela estava fazendo algo num momento que não era o momento para aquilo. Isso é muito óbvio. Talvez pareça óbvio. Imagina só. Sua mãe vai na sua casa visitar seu pai, ou um amigo, um parente. Você fala assim: não, calma aí que eu vou só lavar o banheiro rapidinho, fica na sala esperando. Vou lavar o banheiro aqui. E a pessoa fica lá esperando. Não, como é que eu vou fazer o feijão? Vou temperar o feijão, vou rapidinho. E aí fica lá fazendo coisas com ele, a pessoa está lá te esperando. Você está lá. Imagina, vai o Bolsonaro na tua casa, o presidente da República. Bolsonaro, ex-presidente, né? Vai na tua casa, você está lá, lavando o banheiro. Não, calma aí, presidente. Uma solenidade. Percebe que fica meio fora de ordem. Não é que lavar o banheiro seja algo ruim, é bom lavar o banheiro, fica cheiroso, é bom. Só que não cabe. Existe um momento para isso, existe uma hora específica para fazer isso. Não era o momento daquilo. E o problema maior é que Marta não entendeu. Ela se indigna. Ela acha injusto que naquele momento a irmã experimente algo no Senhor que ela não poderia experimentar. Só que Jesus não pediu aquilo para ela. E a grande questão é: quantas vezes a gente quer lutar lutas ou guerras que Deus não mandou? A gente quer botar a mão que Deus não mandou botar a mão. A gente quer fazer coisa que Deus nunca pediu. Eu, durante muito tempo, durante muitos anos da minha vida, e se eu não tomar cuidado, eu faço isso hoje. E talvez tenha pessoas aqui que também viram isso. Se eu não tomar cuidado, eu quero julgar o meu irmão, eu quero medir o meu irmão por uma régua que Deus colocou para mim, uma medida que Deus deu para mim. Quantas vezes a gente se encontra nessa situação? Como assim? Deus te deu uma missão, Deus te deu uma característica, Deus te deu uma medida de fé, irmão. Deus te deu uma força, Deus te deu um gás. Entrega o que Ele te deu, devolve o que Ele te deu, devolve o que Ele colocou na tua mão. E para de se preocupar com o teu irmão. Para de julgar, de olhar: fulano fez, mas fulano... Irmão, é você, Deus te deu uma medida.
Sabe? E durante muito tempo eu pensava assim, não, se eu fiz, dá para todo mundo fazer. Você tem a sua força, seu irmão tem a dele, que você ore pela vida dele, ajude, levante ele. Mas não queira tirá-lo de onde ele está no Senhor, não queira tirá-lo, porque você não pode estar ali naquele momento. Geralmente aqueles que não fazem são os que mais falam, sabe? Para que jejuar um dia inteiro, 24 horas, que loucura! Para que? Vive na igreja, nossa, tem tanto ensaio. Aquele que de fora, nossa, olha lá o mérito naquele fez cantando, nossa, para que isso? Geralmente é quem não faz, geralmente é quem não estuda, geralmente é quem não entrega tudo para o Senhor. É quem mais critica, aquele que está entregando algo. E por que faz isso? Porque não tem convicção daquilo que está fazendo. Ele olha para o irmão que está fazendo, por ele não conseguir, por ele não poder estar lá, ao invés de ele chegar mais perto do Senhor, o que ele faz? Ele começa a apontar dedo. E começa a dizer que não está ali, porque não dá, porque eu tenho que fazer isso, tem que ser isso, tem que isso, tem que aquilo. Como na verdade o Senhor está dizendo, olha, só tem uma coisa que você precisa fazer. E aí, Marta se achando justa, estou servindo todo mundo, estou com moral, a casa é minha. O que eu vou fazer? Vou no mestre. Mestre, não te importas que Maria fique aí enquanto eu sirvo a todos? Cheia de autoridade. Faz o seguinte, vou colocar mais para você, Jesus faz o seguinte, manda me ajudar. Jesus fala assim, Marta, Marta, muitas coisas te preocupam, muitas coisas te afligem, mas só uma coisa te é necessária. Só uma coisa. Aleluia. Uma coisa que é necessária. Eu vou parafrasear o que Jesus disse. Vou parafrasear, acho que eu posso fazer isso. É como quem diz assim, Marta, já que você está achando que você é tão justa, você está para lá e para cá, eu não falei nada. Percebam que ela está para lá e para cá, Jesus não fala nada. Jesus está ensinando, ela está lá, servindo. Mas quando ela se acha mais justa que a irmã, e ela quer se colocar sobre a irmã, para pedir que o Senhor falasse com ela, Jesus fala assim, Marta, muitas coisas te afligem. Irmãos, quando Jesus fala uma coisa, nunca é só uma coisa. Eu quero acreditar, eu creio, profeticamente, que ele não estava falando para ela só dos afazeres da casa. Existiam outras coisas que afligiam Marta. Jesus não está falando só daquele momento ali. Marta, Marta, muitas coisas te preocupam, muitas coisas te afligem, Marta. Quanta preocupação, quantos pensamentos. Você olha para cá, olha para lá, pensa no futuro, ansiedade, medo, preocupação. Tanta coisa vem à sua mente, Marta, nesse momento, que eu só te peço uma única coisa, porque você está fazendo aquilo que eu não te pedi, fazendo coisas que eu nunca pedi para você fazer, lutando guerras que eu não mandei você lutar, botando a mão que eu não mandei você colocar, e eu só te peço uma única coisa, a qual Maria entendeu, e você quer tirar isso dela. Há um tempo atrás eu ouvi a história de um missionário na África. Foram numa aldeia evangelizar, chegou naquela aldeia, tinha um monumento lá. E aí o monumento a algum deus estranho. Ah, pastor, vamos orar, vamos tirar isso daqui. Vamos? Botar a mão para orar. Caiu, faleceu, morreu. O pessoal se assustou, meu Deus, e agora? Meu Deus, pastor, passou mal, foi para o hospital, morreu. E agora vou ter que orar esse lugar, porque o povo daí tinha se convertido, o que a gente faz? Meu Deus, e agora? Liga para o pastor fulano. O pastor fulano vem. Pastor, contaram, aconteceu isso. Ele olhou. Vamos botar a mão, vamos orar que Deus vai repreender, Ele vai expulsar esse demônio, vai fazer, vai acontecer. Não, calma aí. É assim não, irmão. Vamos orar. Antes de ir lá, a gente vai orar aqui. Ele orou. Senhor, dá uma direção pra gente. Ele deu uma direção, pastor. Não bota a mão ali não, se você botar a mão, você vai cair também. Eu mandei tu botar a mão ali. Senhor, o que eu faço então? Deus direcionou. Tinha um lugar próximo àquela aldeia onde tinha uma oferenda enterrada. Não lembro se era uma placa, se era uma estátua. Eles foram lá, tiraram aquilo ali, oraram, repreenderam. E aí sim, eles foram tirar aquela estátua. Percebe como o Senhor, Ele faz as coisas de uma forma específica? Não é a nossa força, não é o nosso braço, não é a nossa capacidade que faz alguma coisa, mas é o Senhor que nos direciona. Mas tem que ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, porque senão a gente se perde. E a gente quer ser mais justo que Deus, quer lutar com a nossa força, quer botar a mão, não é para botar, quer fazer o que Deus não mandou fazer. Por isso que faltava uma coisa para Marta. Aleluia. O serviço que Marta entregava era algo bom, mas não era o momento. Lembra da história do jejum? Chegaram até Jesus,
Os discípulos de João estão jejuando, os fariseus estão jejuando, mas os teus não estão jejuando. Questionaram o mestre sobre isso. Jesus falou, deu uma resposta muito elegante. Pode, porventura, os convidados jejuarem enquanto o noivo ainda está com eles, mas chegará o momento que o noivo será tirado, e aí sim jejuarão. Você está falando o quê? Mesma coisa. Não é o momento, não é a hora, tem que ter sensibilidade. Possivelmente ali ocorria um jejum coletivo, era um costume. Os discípulos de João se juntavam para jejuar, os fariseus jejuavam e iam fazer uma espécie de culto. Possivelmente era algo ao ar livre. Por isso que Jesus passando, alguém questiona ele. Senhor, ali, ó, como quem aponta nessa ali, ó, estão jejuando ali, aqui, estão apontando o dedo aqui, ali, mas aqui não estou vendo. Vocês estão jejuando? Ué, e quantos dedos tem apontando para a gente hoje, igreja? Porque não entendem para que você foi chamado, não entendem o que Deus está fazendo na tua vida, não entendem o momento que você está vivendo com o Senhor, mas Deus, Ele sabe. Sabe, Deus, Ele sabe. Vão falar de você, vão apontar dedos. Eu tenho uns amigos meus que não são cristãos, que eles falam assim, isso eu ouço muito isso. Rafael, não tem nem chamar, Rafael nunca vem nada que a gente chama, sempre está na igreja, todo evento que a gente marca, Rafael está na igreja. Aí o meu primo, o Rodrigo, falou assim, vou marcar um culto, quando o Rafael chegar vai ser o rolê, que aí ele consegue ir no rolê, senão ele não aparece, porque sempre está na igreja. E as pessoas elas falam essas coisas porque não entendem. Por quê? Porque quem não escolhe a boa parte não entende aqueles que escolhem. Quem não escolhe a boa parte não entende a renúncia de quem escolhe. Quem não escolhe o Senhor não entende a renúncia de quem escolhe ao Senhor e abre mão de coisas que pessoas morreriam para ter. Só entende aqueles que estão aos pés do Senhor. Maria entendia. Maria entendia. Porque ela estava aos pés do Senhor. E Maria não abre a boca para se defender. Ela não abre a boca. Marta aponta dedo, fala e ela não se defende. Por quê? Porque o Senhor fala por ela. Continuando a frase. Maria, porém, escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Deus, Ele é justo e aqueles que escolhem a boa parte, existe uma promessa para aqueles que escolhem a boa parte. Que promessa é essa? A promessa de que não lhe será tirado. Ninguém tira de nós. Ninguém tira de você. A sua porção que o Senhor te entregou, a sua parte, ninguém vai tirar de você. Não há quem tire. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu. Porque aqueles que escolhem o Senhor já receberam tudo, já escolheram tudo. Aqueles que escolhem a boa parte, igreja do Senhor, já escolheram tudo. Essa mensagem ela é muito bonita porque nos ensina muito sobre humildade, sobre servidão. A gente tem intimidade em Maria e tem serviço em Marta. E agora falando um pouco de Marta, eu achava o seguinte: Maria ou Marta, ponto. Maria versus Marta, sabe? Como se fosse inimigas mortais. Opa, Marta aqui, Maria aqui, quem está com Maria vem para cá, quem está com Marta vai para lá, e isso aí, não. Só que eu aprendi uma coisa. Por esses dias eu ouvi uma coisa muito interessante. E essa coisa interessante foi o seguinte: não é Maria versus Marta, é Maria antes de Marta. Porque o serviço é necessário, igreja. Como eu falei, Marta não estava errada no que ela estava fazendo, mas no momento que ela fez. É Maria antes. Primeiro intimidade. Primeiro você está aos pés do Senhor. Primeiro você se derrama. Primeiro você escuta o Mestre. Depois você serve. Não existe serviço sem intimidade, senão perde o sentido totalmente. A ordem das coisas faz muito sentido. No Evangelho, na cultura do céu, aonde Deus está, a ordem faz todo o sentido. Por que faz sentido? Porque primeiro você tem que estar próximo do Senhor para reconhecer a voz dele, para entender o que é a boa parte, para entender o que o Senhor quer que você faça, para não botar a mão em estado que não tem que colocar, para não fazer aquilo que não deveria fazer, para não gastar força, para não pedir força naquilo que não deveria. Por que o jugo é suave? Porque existe um alinhamento de visão, está aí do mesmo lado. O jugo é suave, é leve, está aí do mesmo lado. Se tiver um pensamento diferente, vai um para cada lado e vai ficar pesado. Vai pesar, não vai dar certo.
Então existe um alinhamento de visão, aonde a igreja escolhe a melhor parte, escolhe ao Senhor, escolhe a intimidade. Existe um alinhamento de visão, existe um alinhamento coletivo daqueles que são do Senhor. Então não é Maria contra Marta, não é uma luta. Não eram inimigas, eram irmãs, nós somos irmãos. Não é um contra o outro. Marta precisava entender o seguinte: Marta, você está aqui também. Percebe? Jesus não fala que eu não poderia sentar. Senhor, manda que ela venha. Ao invés de Senhor, estou tão cansada. Jesus, estou suando, nossa, muita gente para servir. Será que eu posso? A humildade atrai, igreja. A humildade, ela atrai, ela é bonita. A humildade, quando o orgulho ele é jogado por terra, quando a vaidade ela é quebrada. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aqueles que se humilham diante do Senhor serão exaltados. Aqueles que se humilham, é bonito. Jesus, deixa eu sentar aí também, porque eu preciso também. Maria está aí, eu quero também. Tem lugar para mim? E teria lugar, tinha lugar para ela naquela casa, tinha lugar para ela naquela mesa, naquele assento, naquele tapete, eu não sei o que é, mas tinha lugar para Marta também. Jesus não falou que ela não poderia estar nessa, falou, Marta, Maria não vai perder a melhor parte dela. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o Senhor é justo. E a justiça do Senhor alcançou Maria, o favor do Senhor alcançou Maria, e Ele nos alcança hoje. E a resposta do Senhor é: existe lugar para nós na intimidade com o Senhor, existe um lugar mais perto. O Senhor tem um lugar mais próximo para nós, Ele nos chama. Vem para um lugar mais perto, eu quero um novo nível com você, Ele te chama para um novo nível. Ele nos aproxima, Ele nos chama. Constantemente, diariamente, todos os dias o Senhor nos chama. Lembra do jovem rico? Bom mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Por que me chamas bom? Bom um a outro, senão o Pai conhece os mandamentos? E Jesus começa a falar para ele os mandamentos. Só que eram 10, né? Ele interrompe o Senhor no quarto ou no quinto. Não, Jesus, tudo isso tenho praticado desde a minha mocidade. E lá em Marcos diz, tem um detalhe que esse texto fala, que fala assim: e Jesus o amou. E esse amor é o amor ágape, o amor incondicional, o amor sacrificial. Jesus o amou. Jesus sabia o que estava por vir. Jesus sabia que aquele homem não abriria mão das riquezas. Jesus sabia que aquele homem iria preferir a sua própria vida do que o Senhor. Mas Jesus o amou como quem diz: filho, eu sei que está por vir, mas eu te amo tanto que mesmo assim eu estendo a mão para você, sabendo que você vai escolher diferente. Jesus fala: então tá bom, já que você faz tudo isso, então, se você faz tudo, o que eu vou te falar agora é fácil, né? Alguém cumpre os 10 mandamentos, conseguiria facilmente vender tudo o que tem, dar para os pobres e seguir a Jesus. Sim ou não? Quem cumpre os 10 mandamentos, fichinha, é fácil, né? E essa aqui, eu estou dando agora. Mas não é isso que acontece. O que acontece? Ele vai embora triste, porque era um homem muito rico. Sabe o que Jesus está dizendo para aquele homem? Sabe o que Jesus está mostrando para ele? Você não cumpre os 10 mandamentos, você não consegue, você não faz o que você acha, você não conseguiu entender ainda que você não faz aquilo que você acha que faz. Você não é em si mesmo justo, como aquele homem achava que era. Ele só queria uma confirmação, ele já achava que merecia o reino. Ele só queria confirmar. Quantas vezes as pessoas vão até o Senhor não porque querem ouvir a resposta dele, mas elas querem uma confirmação daquilo que elas acham que é o melhor. Eu já sei o que Deus tem para minha vida. Só que confirme só. Só quero que o profeta bote a mão na minha cabeça e confirme. Já sei. E aí o Senhor faz o quê? Não é isso que eu quero que você não fala o contrário. E aí a gente entra em crise. Por quê? Porque não estava preparado para o não do Senhor. Queria ouvir o que a gente queria, não o que o Senhor quer fazer. Porque o que importa é fazer a minha vontade. Não importa se Deus quer fazer ou não. O que importa é que meu irmão saia da condição que ele está e venha junto comigo aqui, ficar cansado, trabalhar comigo, porque é mais justo. Mesmo se essa não for a vontade do Senhor. Só que não é para isso que Deus chamou a igreja. Não é para isso que Deus nos chamou, não é para isso que Ele nos levanta. O que é a boa parte? Que no caminho, eu já caminho para o final. O que é essa boa parte? É sentar ali e ouvir o Senhor? Sim. Também. Mas vamos deixar isso mais
Mas claro, vamos deixar isso bem claro para a gente encerrar essa conversa, sabendo que a gente entendeu o que o Senhor está falando nessa noite. O que é essa boa parte? A boa parte, igreja, o Senhor falou comigo ao meu coração de muitas formas. A boa parte é saber fazer aquilo que o Senhor quer que você faça, no momento certo, na hora certa, da maneira certa e a coisa certa. Aleluia. A boa parte é fazer a coisa principal. A coisa principal. Eu ouvi essa frase uma vez. Qual é a coisa principal? Desculpa, mas a coisa principal não são os meus sonhos pessoais. Desculpa, mas a coisa principal não é fazer a minha vontade, o meu eu, o meu querer. A coisa principal não é como diz a canção que foi cantada, viver para mim mesmo e mais ninguém. A coisa principal é seguir a vontade. Por que é a boa parte? Porque a vontade do Senhor é boa. Por isso que é chamado de boa parte. Por que ele escolheu a boa parte? Porque ele escolheu a vontade do Senhor. E às vezes a vontade do Senhor não vai parecer fazer sentido. E nem tem que parecer fazer sentido para você. Não tem que fazer. Pode parecer uma loucura. Deus chamou as coisas loucas para confundir as sãs. Deus chamou as coisas pequenas para confundir as coisas grandes. Deus chamou as coisas desprezadas desse mundo. Quantos aqui eram alguém desprezado por esse mundo e o Senhor levantou? Colocou uma canção na tua boca, te deu um propósito, colocou um anel no teu dedo, te deu um propósito, direcionou a tua vida, te deu uma missão e falou: vai, não olha para trás, só vai, porque aquele que olha para trás não é digno de mim. Quantos aqui foram chamados, ouviram o Senhor, ouviram a voz do Senhor chamando: vem. Esses são os que escolheram a boa parte, somos nós. É por isso que a gente fica horas ensaiando para cantar, 2 horas para cantar uma canção de 5 minutos. É por isso que a gente gasta tempo, vem para cá debaixo de chuva, no frio, fica rouco. Não é por vaidade, não é porque nós queremos cantar para os homens, para as pessoas olharem e falar: nossa, como cantaram bem, nossa, como tocam bem. Deus não está nem aí para isso, mas Deus ele trabalha em cima de intenções, sabe? O que te trouxe aqui nessa noite? Você veio porque marcou um compromisso? Ou você veio porque o Senhor te atraiu para esse lugar e Ele te chamou e te levantou nessa terra como bola profética para cantar que Ele está vindo e vai nos levar com Ele, para que as pessoas passem lá fora e vejam aqui dentro a glória do Senhor. Ele nos levantou, nos chamou para isso. Essa é a boa parte, é o centro do coração do Senhor, o centro da vontade dEle, aonde as resistências caem, aonde o meu orgulho é derrubado, aonde a vaidade é jogada por terra. E só importa exaltar e cantar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia! Aleluia! Esse é o ambiente que queima o nosso coração e nos faz querer morar nesse lugar. E aí eu começo a entender um pouquinho num ambiente como esse. Maria sentada aos pés de Jesus, ele falando, e ela de repente lágrima descendo, ele falando e aprendendo. Nossa, Senhor, tanta coisa que eu não sei ainda, Jesus. Tanta coisa que eu precisava ouvir, eu quero mais, eu quero ajudar minha irmã, mas Senhor, está tão bom aqui. Jesus fala: Marta, tem lugar para você aqui também. Não troca a presença, não troca por uma coisa que é tão temporária, não troca a minha presença por uma coisa que você pode fazer depois. Vai chegar um momento, Marta, vai chegar um momento de servir, vai chegar um momento, igreja, vai chegar um momento de fazer aquilo que você precisa fazer. Mas escute a voz do Senhor primeiro. Aprenda a discernir a voz do Senhor. Aprenda a discernir tempos e estações. Porque no final das contas, faz toda a diferença na vida do cristão. Para encerrar, um paralelo que eu ouvi, não sei o nome do pastor que falou, eu vi ele falando no podcast, e foi muito bonito. Ele falou assim: se Deus tivesse problema, pode continuar, se Deus tivesse problema com o trabalho ali de Marta, né? Qual seria o sentido do exemplo da formiga? Vai ter com a formiga ao preguiçoso.
Comigo trabalha. No momento propício no verão, ela trabalha, ela junta o alimento para que no inverno ela tenha o sustento. E aí o paralelo que ele fez foi: Jesus faz um contraponto disso também, falando dos pássaros, das aves do céu. Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, o Pai as tem alimentado. Percebe? Percebe como existe um equilíbrio? Existe um momento do serviço e existe um momento de descansar. O que é que nós precisamos? Entender esse momento. Dar valor para o teu descanso, dar valor para o serviço, dar valor para a tua chamada. Aprenda a descansar no Senhor. O Adventista descansa no sábado, a gente descansa no Senhor. Ele é o nosso descanso maior, Ele é o nosso descanso. Nós descansamos nele. Só que a gente não quer descansar. Não quer. Correria do dia a dia, trabalho, igreja, estamos a fazer, como lá. Não quer descansar. Só que Ele nos chama para descansar. O pastor nos faz descansar. Descansa. E eu tenho aprendido a descansar no Senhor. Falando agora de forma bem pessoal, eu tenho aprendido a descansar no Senhor. De maneiras que eu nunca imaginei que eu conseguiria descansar no Senhor. E eu aprendi que no descanso no Senhor você conhece melhor Ele. Sabe aquele salmo, aquietai-vos, sabem que eu sou Deus? Sabe, na quietude você fica quietinho ouvindo o Senhor. Não murmura não, igreja. Não perde. Por muito falar, às vezes você perde a bênção de saber quem é o Senhor, porque você não aquietou. Não aquietou o coração, não aquietou a tua mente, não se acalmou e você deixa de saber quem é o Senhor. Por quê? Porque faltou ali um discernimento, faltou ouvir. Se você fala, você não consegue ouvir. Se o Luiz começar a falar com o agora, eu começar a falar junto, não sai nada. Então, quando eu estou falando, eu não escuto o Senhor. Agora, quando eu me calo, irmãos, quando eu me calo para ouvir o Senhor, eu começo a ouvir a voz dele, ele vai ministrando, ele vai falando, ele vai me aproximando dele, eu vou chegando perto do Senhor. E eu chego perto dele, eu percebo coisas em mim que eu precisava melhorar, eu não sabia. Nossa, tem isso aqui para melhorar, eu melhoro um pouquinho, eu chego mais perto dele, eu olho de novo, tem algo para melhorar, eu, meu Deus, vou chegar mais perto para ficar melhor, e vou chegando, e quanto mais perto você chega do Senhor, mais coisas você percebe que precisa melhorar, e é uma caminhada até o fim da vida, porque o Senhor vai nos transformando todos os dias. Aleluia. Até que dentro de nós só se ache o Senhor. Aleluia. Não é Maria contra Marta, é Maria antes de Marta. Intimidade e serviço precisam estar equilibrados. Intimidade e serviço precisam estar equilibrados. Não sacrifica toda a tua saúde por algo que o Senhor não te pediu. Mas também não fica parado achando que as coisas vão chegar para você se você não buscar o Senhor. Se você não dobrar o teu joelho, não jejuar, então não for atrás daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Precisa haver o equilíbrio. Essa é a boa parte. É saber o equilíbrio. É discernir a voz do Senhor. E é ficar exatamente onde o Senhor te colocou. Se o Senhor não mandou fazer nada, não faz nada. Se o Senhor não te mandou sair, não sai. Se Ele te mandou ficar, fica. Senhor, mas está vindo uma tempestade, fica. Senhor, mas o barco vai afundar, fica no seu lugar que você está. Senhor, mas o barco vai afundar, está entrando água, fica onde o Senhor mandou você ficar, não sai. Não sai da posição que Ele te colocou. Ele sabe. Ele é quem sabe, porque Ele faz todas as coisas, não nós. Ele é quem sabe. Prega o que o Senhor mandar você pregar, cante o que Ele mandar você cantar, mas somente obedeça a voz do Senhor, porque existe um tesouro, a boa parte daqueles que obedecem a voz do Senhor. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.